varelajonas71@gmail.com, jonasvarela1 jonasvarela1374 na internet, no YouTube, e também o nosso programa Varela Show, programa de variedades na Rádio FM Benfica, mais vida no seu dia, no Shopping Benfica. Compre bem, faça o bem, das 10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Em Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, a capital alencarina, a loira desposada do sol, capital do estado do Ceará, terra da luz, no nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Meus amigos, no momento nossos vídeos são assuntos variados, diversos. No momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, né? Em todos os seus capítulos e versículos aqui. Vamos ajeitar aqui para dar certo. E as explicações dos mesmos. Então, nós chegamos aqui no livro Josué, o 6º livro do Antigo Testamento, o primeiro livro histórico. Josué, no seu capítulo 8. Ainda na primeira parte do livro Josué, conquista da terra, né? O livro de Josué, a terra é dom e conquista. O livro de Josué relata acontecimentos no século 13 a.C., a conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida pelas tribos de Israel. Hoje nós continuaremos, né? No nosso vídeo anterior nós concluímos a leitura do capítulo 7 do livro de Josué. Hoje faremos a leitura do capítulo 8, que conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? O capítulo 8 conta com, vamos ver aqui, 35 versículos, né? Muito bem. Vamos para a leitura do mesmo. Primeiro tópico, estratégia da conquista, né? Capítulo 8. Deixa eu ver se tem mais tópicos do que esse aqui. Vamos ver, né? Capítulo 8. Segundo tópico é o culto e a constituição da nova sociedade, né? Justamente. Então vamos para a leitura, né? Capítulo 8. Capítulo 8, primeiro tópico, estratégia da conquista, primeiro versículo. Javé disse a Josué: não tenha medo e não se acovarde, leve com você todos os guerreiros, levante-se e suba contra Ai. Veja, eu estou entregando em suas mãos o rei de Ai, junto com o povo, a cidade e as terras dele. Versículo 2. Faça com Ai e o seu rei como você fez com Jericó e o seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos e o gado. Preparem uma emboscada contra a cidade, por trás dela. Versículo 3. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 guerreiros valentes e os enviou durante a noite. Versículo 4, ordenando: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade. Não se distanciem muito da cidade e fiquem de prontidão. Versículo 5. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem ao nosso encontro,
como da primeira vez. Então, repetindo, como da primeira vez, nós vamos fugir deles. Versículo 6. E eles vão nos perseguir. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Então vocês, versículo 7, então vocês sairão da emboscada e se apossarão da cidade. Javé, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Versículo 8. Depois de tomar a cidade, vocês a incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Vejam que isso é uma ordem. Versículo 9. Josué os enviou e eles foram, se colocaram no lugar da emboscada, entre Betel e Ai, ao oeste de Ai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. Versículo 10. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra Ai, à frente do povo. Versículo 11. Todos os guerreiros que ficaram com ele subiram também, foram se aproximando bem na frente da cidade e acamparam ao norte de Ai. Entre eles e Ai havia um vale. Versículo 12. Josué havia tomado cerca de 5.000 homens e os colocara de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. O versículo 13. O povo ficou no acampamento maior ao norte da cidade e a emboscada ao oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até o meio do vale. Versículo 14. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa e saíram para ir ao encontro de Israel e dar combate na descida diante do deserto. O rei, porém, não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Versículo 15. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Versículo 16. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas. Ao perseguir Josué, eles se afastaram da cidade. Versículo 17. Em Ai não ficou um homem sequer. Todos saíram perseguindo Israel, e ao perseguir Israel deixaram a cidade aberta. Versículo 18. Então Javé disse a Josué: estenda contra Ai a lança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você esta cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Versículo 19. Quando ele estendeu a mão, os que estavam na emboscada saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade e a tomaram, repetindo, e a incendiaram rapidamente. Versículo 20. Os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escaparam, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Versículo 21.
Vendo que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, Josué e todo o Israel voltaram e atacaram os homens de Ai. Versículo 22. Os outros que estavam na cidade saíram, fazendo os homens de Ai ficarem encurralados entre os israelitas que os derrotaram, a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. Versículo 23. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Versículo 24. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto, onde eles os haviam perseguido, e depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para Ai e passaram ao fio da espada toda a população. Versículo 25. O total dos que caíram nesse dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, isto é, toda a população de Ai. Versículo 26. Josué não retirou a mão com que havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes de Ai. Versículo 27. Entretanto, Israel tomou como saque o gado e os despojos dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas que permanece até o dia de hoje. Versículo 26. Quanto ao rei de Ai, mandou pendurá-lo numa árvore até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver e jogaram o cadáver à porta da cidade e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Segundo tópico, o culto e a constituição da nova sociedade. Versículo deixa eu ver qual é o versículo aqui. Versículo 30, né? Josué construiu então para Javé, Deus de Israel, um altar no monte Ebal. Versículo 31. Conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tenha sido passado, e sobre ele ofereceram holocaustos a Javé e apresentaram sacrifícios de comunhão. Versículo 33. Versículo, deixa eu ver aqui, 32. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Versículo 33. Todo Israel, com os anciãos, os oficiais e os juízes, estavam de ambos os lados da arca diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca da aliança de Javé. E estavam juntos, tanto imigrantes como nativos, metade deles diante do monte Garizim e a outra metade diante do monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. Versículo 34, não é? A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Versículo 35. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado.
leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças e imigrantes que viviam com eles. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 8. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá, meus irmãos.